Você sabia que muitas vezes o jeito que você toma uma decisão no seu consultório ou na sua carreira profissional tem muito mais a ver com o seu perfil de comportamento financeiro do que, de fato, o que você entende sobre negócios e finanças? E é exatamente isso que a gente queria falar hoje. Antes de apresentar a nossa convidada, eu queria só fazer um revival do que estamos fazendo aqui. Meu nome é Marcela, eu sou nutricionista. Eu tenho meu consultório online onde eu gosto de dizer que eu ajudo as pessoas a transformarem a relação com a sua alimentação. E junto com a Bitumami, eu conheci a Clarice, que é minha parceira, que vai se apresentar também. Eu sou a Clarissa Marzinotto, eu sou fisioterapeuta pélvica e obstétrica, tenho uma equipe de atendimento domiciliar especializada na área aqui em São Paulo, chamada Físio Feminina. A gente atende pacientes em São Paulo, região e no mundo todo, porque a gente atende online também. E sou empreendedora faz 3 a 4 anos, e a gente está junto, né, amiga, nessa jornada de empreendedorismo em saúde, para a gente entender quais são os desafios do profissional de saúde para conseguir empreender e aí ter uma qualidade de vida e uma vida próspera. E aprender tudo que a gente não aprendeu e teve que aprender na raça. Aprender tudo que a gente não aprendeu na faculdade, né? Então aqui a gente faz esse debate, né, Má? É isso, nós fazemos parte de uma comunidade chamada Bitumami e ela apoia, né, todo o nosso projeto. E dentro dessa comunidade a gente conhece vários empreendedores. E entre eles a gente conheceu a nossa convidada de hoje, que é a Sandra. Eu vou deixar ela se apresentar melhor do que ninguém, né, para a gente falar um pouquinho sobre o perfil do comportamento dentro do mundo dos negócios, né? Sandra, obrigada pela sua presença. Queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas te conhecerem. Obrigada vocês pelo convite. Eu sou Sandra Chicalero, fundadora da Bem Chica. Eu atuo na área de consulta financeira, também planejamento financeiro. Gosto tanto de negócios quanto de pessoa física. Por isso, eu tenho o objetivo de cada vez mais trazer o financeiro como comportamento para melhorar os negócios, melhorar a nossa vida como um todo e poder alavancar. Isso é muito legal. Eu sempre falo também que eu sou apaixonada por pessoas e apaixonada por comida. E aí, por conta disso, eu cuido das pessoas através da comida. Você também é apaixonada pela fisiopélvica? Qual que é a sua paixão? Pessoas e pelvis. Eu acho que eu sou apaixonada por atendimento à mulher, isso eu sou Boa. apaixonada. Pelo universo feminino e comportamento, e enfim, né, social e tal. E aí eu consegui fazer da minha profissão, que é cuidar, que eu sou apaixonada em cuidar. Boa. Também, todo fisioterapeuta gosta de cuidar de mulheres. Então, eu acho que pessoas, né? Eu adoro pessoas. Então, a gente se conecta aqui por amar pessoas e comportamentos, né? Exatamente. E, Sandra, conta um pouquinho pra gente, então, né, o que é, assim, o perfil comportamental dentro do mundo dos negócios, das finanças. Por que a gente está falando sobre isso, né? Tá? Esse é um tópico que pouco se fala sobre comportamento financeiro, tá? Mas o comportamento vem um pouco daquilo que a gente aprendeu lá no RH, em algumas entrevistas, ou quem trabalhou no CLT, envolvia lá o DISC, um pouco de comportamento, se você é ansioso, se você é comunicativo, se você é reservado. Por que isso a gente traz hoje para finanças? Porque é também necessário, quando você está olhando o seu financeiro pessoal, olhando o financeiro da sua empresa e toda a estrutura que você vai tomar a decisão, está atrelado ao seu comportamento. Então, por exemplo, vocês duas, para vocês terem uma sociedade rica como vocês estão tendo hoje, vocês têm que conhecer um pouco o comportamento uma da outra. Porque isso vai afetar suas decisões, vai afetar como você escolhe o seu financeiro, vai evitar seu projeto de vida, porque o financeiro agrega todo o orçamento, toda a receita, inclusive, da sua coisa. Por isso que a gente fala muito de comportamento financeiro. Eu acho tão interessante, porque a gente fez um vídeo, que está lá atrás, é só rolar lá para trás no canal, que a gente fala sobre missão, visão e valores, e eu acho que está muito atrelado com os valores. Quando a gente desenha os valores da empresa, né, pensando em equipe, é importante a gente entender qual é a nossa cultura e quais são os nossos valores. E eu nunca tinha pensado que isso se aplica para o financeiro também, porque faz todo sentido, porque nosso perfil ele vai estar presente, ou a cultura da empresa, que é, né, muito também na nossa, vai estar presente em todas as áreas. E como, Sandra, que a gente consegue descobrir o nosso perfil? Hoje você tem bastante sites gratuitos que você pode fazer seus testes de perfil e conhecer qual é o perfil comportamental seu. Tá? Então, isso você consegue. Se quiser também pode me chamar no direct que eu mando informações.
mas você consegue hoje fácil. Tem o DISC, que é um perfil comportamental de RH, que aí você vai ter que comprar mais, investir, mas você tem muito conteúdo hoje online para te agregar a isso. E você tem lá forças e fraquezas, como você tem perfis que você vai olhar qual é a característica mais eficiente para você no negócio e balancear, equilibrar com o seu dia a dia. E para além desses testes que são muito mais específicos e técnicos, né, Sandra, eu acho que vale muito a pena também a gente ponderar o autoconhecimento, né? Você acha que seria justo eu falar que o meu comportamento financeiro na minha vida pessoal, ele pode refletir na minha vida profissional? Ele tem a tendência, então, se na minha casa eu saio e eu compro coisas sem pensar se aquilo vai, quantas vezes eu vou parcelar, se vai caber no orçamento, se não vai. É justo a gente pensar que esse comportamento pode se estender para os seus negócios? Sim, exatamente. Ele vai se estender. Tá? Claro que no negócio você tem outros players ali junto, né? Então você não vai ter sozinha a tomada de decisão. O mercado vai influenciar isso também. Mas faz toda a diferença, até na questão de escolha. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que vai fazer muito parcelamento, que você acredita que esse faz sentido, ou porque você acha que não tem condições para manter eles, ou porque você quer comprar muito acelerada, você vai tomar essa decisão também no seu estoque, no seu produto, no seu serviço, você vai querer sempre tomar essa medida, porque ele é um viés interno seu, é um comportamento que você aplica com frequência, e você vai aplicar isso no seu negócio. Perigoso, né? Ou não, né? Não, se você faz tudo planejado, eu acho que isso é muito importante. Se a gente se planeja, a gente entende que o nosso perfil, por exemplo, é esse, eu consigo me planejar para ter um comportamento saudável dentro desse comportamento. Eu acho que é um comportamento mais arriscado, mas a gente tem como ser saudável dessa forma, entendeu? Sim, se você é extremamente... enfim, é uma questão de você... Sim. Aí eu já pego um gancho nesse caso, que assim, não existe perfil ruim. Nenhum perfil comportamental é problema. Tá, assim, então, qualquer perfil que você tem... A gente não precisa ser irresponsável. Eu acho que isso é diferente. Você ter acesso ao crédito do que você ser irresponsável. Talvez o seu consultório possa rodar um tempo sem você ter lá a agenda perfeita, né? A agenda que você viu na papelaria que custa R$200, né? Enfim, todos esses detalhes, né? E até as decisões que você vai tomando, todas elas são válidas e você pode aplicar isso para qualquer tipo de comportamento que você tenha. Não existe para falar assim, eu tenho esse comportamento, então meu negócio não vai dar certo, eu não vou poder prosperar por isso, por aquilo. Não. Você consegue prosperar com qualquer comportamento. É um pouco o que você falou sobre autoconhecimento. Uma hora que você conhece o seu comportamento, você usa ele de maneira estratégica para você impulsionar ainda mais o seu negócio. Você diria que isso são mais ou menos os sinais que a gente tem para entender se a gente está agindo a favor ou contra o nosso negócio, assim. É importante a gente ficar atento a isso para entender se a gente está conseguindo impulsionar, se a gente está fazendo boas escolhas ou não, né? Exatamente. Aí até coloco um ponto de, assim, um exemplo para ilustrar um pouquinho. O nosso ciclo menstrual. Então você pensa ali, isso é aquele seu mês. Você tem um dia que você tá maluca, um dia que você ou vai estar querendo matar o universo, ou você vai estar querendo chorar muito. Nesses períodos, quando você conhece isso, você sabe que isso é um comportamento seu, tá atrelado a um período menstrual, tá? Ou a questão hormonal e tudo mais, mas é uma decisão. Então você não vai deixar para aquele dia que você está querendo socar o mundo um planejamento estratégico, você gravar o vídeo ou fazer uma reunião de captação com o cliente. Isso é muito legal. Ou se você puder negociar, aquela pessoa que você tem que atender e ela tem algum problema no seu consultório e tudo, você tenta remanejar, se for possível, para o dia que você está um pouco melhor, se a pessoa já é também um perfil. Então, assim, é legal o perfil comportamental não só para o seu negócio, mas para você que atende cliente, saúde, também olhar um pouco qual o perfil daquele paciente, porque isso também vai influenciar como vai conviver com você. Legal. Muito legal esse gancho que você deu, Sandra, e eu queria puxar para o próximo tópico, que é como o meu perfil vai impactar para negócios em saúde, né? Como o meu perfil vai afetar a minha precificação, meu investimento, até investimento em marketing, né? E quais são os riscos
mais comuns de quando eu não levo o meu perfil em conta, quando eu não faço esse trabalho de autoconhecimento. Então, por exemplo, vocês atendem por consultas, né? Então, a sua precificação é um serviço que está atrelado o seu atendimento, mais todos os custos de ser empreendedora, né? Proporcional, tudo. Se você tem um comportamento muito mais perfeccionista, mais reservado, mais racional, você vai começar a ter tomadas de decisões com mais rigor. Logo, se eu falar assim, vamos fazer um pacote, vamos fazer uma coisa, vamos trocar, você fica mais reservado. Você vai falar, não, eu tenho que ter faturamento de tanto, eu vou focar no faturamento. Às vezes, se você tivesse um pouco mais de investir em marketing, nos eventos, captar de outras maneiras, você poderia gerar lucratividade no seu faturamento. Mas como você está muito preocupada, muito racional, fala assim, não, eu tenho que ter este faturamento neste período, nessa consulta, você fala, não quero investir, não vou fazer nada, não é para mim, e aí você se limita. Sim. O que o inverso também, se você é muito comunicativa, se você gosta muito, você está lá o tempo inteiro fazendo mídias, olhando tudo, mas aí você esquece que você tem que voltar ali para o caderno, para a consulta, para o dia a dia. Então, esses são os agravantes de você não conhecer muito, porque o procrastinar, às vezes, é você não conhecer seu comportamento, não ter montado um planejamento, e aí você vai fazendo um pouco de tudo, mas no final daquele mês, no final daquele período, você não fez quase nada. Sim. Até quando a gente fala de precificação, né? Se você é uma pessoa que geralmente agrada todo mundo, né? Você tem uma tendência a querer agradar as pessoas, na hora que você vai passar o seu preço, a pessoa demonstra qualquer tipo de, não, acho que tá caro, e você sem nem pensar e nem calcular, fala, não, tá bom, mas vamos lá, para você eu fecho, você fazer algum tipo de desconto sem pensar, sem racionalizar, porque você tem esse perfil, esse comportamento de querer agradar e de querer acolher, né? Então, é o que você falou, talvez nem sempre seja um risco, porque você está construindo um vínculo ali, mas ao mesmo tempo você está assumindo uma escolha, porque você vai perder o dinheiro que deveria entrar para cobrir os seus custos, né? Exato. Então, isso é muito legal mesmo. O que você acha que a gente poderia fazer, Sandra, para conseguir tomar decisões mais alinhadas com o nosso perfil? Você falou de fazer esses testes, né, para a gente conhecer o nosso perfil também, acho que isso é muito relevante, mas o que mais a gente pode tentar fazer assim de forma acessível para a gente pensar em se conhecer melhor para poder tomar boas decisões dentro do nosso negócio? Como eu vou já puxar o gancho do começo que você falou que você gosta, que é a sua paixão. Eu sou apaixonada por processos e pessoas. Adoro pessoas, mas adoro uma planilha. Adoro um controle. Já então, profissional da área da saúde. Da área da saúde. Então, olha, Aqui tem muito campo aqui, entendeu? Porque se a gente tem um negócio que a gente não gosta de uma planilha. Mas a gente está quebrando a barreira. Obviamente, a gente já quebrou, né? Momentos de empresa que a gente está, de maturação, e a gente fala muito mas a gente entende. Eu falo muito assim, o meu perfil não é zero planilha, não. Atualmente eu, né? Mas eu Você aprendeu a usar aprendi a usar. Precisa. E assim, eu sempre gosto de trazer a questão das planilhas, porque às vezes, se não é minha familiaridade, eu preciso colocar no meu custo, inclusive, contratar um profissional para desenvolver planilha para mim, entendeu? Então, assim, se eu não sei mexer no programa, seja no Excel, se eu não quero, se aquilo para mim é muito custoso, eu preciso entender na minha precificação que eu tenho que incluir esses serviços, né, de consultorias e tudo, porque algumas coisas a gente vai ter que terceirizar, a gente não é bom em tudo, mas é importante que a gente conheça, porque no final a gestão financeira é nossa, né? Assim, a gente pode ter parceiros, a gente pode, mas somos nós que tomamos a decisão, né? Exatamente, assim. E é isso que eu gosto muito de trazer na minha empresa, que você consegue ter com leveza. Quando você tem clareza do que você quer, clareza do conteúdo de informação, você não precisa ser bom, tem muitos profissionais de várias áreas para isso, né? Assim, mas você tem que ter o conhecimento. Você tem que achar que aquilo é confortável para você. Né? Assim, então, pegando o gancho, eu gosto de uma planilha. Tá? Eu acho que planejamento, organização, ele te traz clareza, ele te traz leveza, porque a vida vai dar caos. Né? Caos você vai ter mesmo com planejamento, mesmo com a meta, você não vai executar ele do jeito que você esperava. Mas você consegue, com o seu comportamento, por exemplo, você já viu que você não gosta de planilha, então você já colocou na sua precificação
um profissional que vai te dar um suporte. Sim. Né? Se você não consegue um profissional que te dá suporte, você tem alguns métodos online gratuitos, ou Sebrae, outras áreas, o Petmoney também, que vai conseguir te dar um suporte. Com isso, você vai fazendo outras características. Por exemplo, eu gosto bastante da tabela SWOT, né, que vai juntar forças, fraquezas, ameaças, e eu esqueci o outro, oportunidade, né, assim, que vai fazer com que você tenha uma noção mais clara do que você quer. Com isso, você planeja os seus objetivos, planeja, mas eu não tenho certeza, não tem problema, é para você ter uma ideia geral do que é aquilo que você quer. Né? Com isso, você já tem uma diretriz. Quando você tem uma diretriz para onde você está indo, todos os seus riscos, mas eu não tenho ideia de quantos pacientes vão marcar, quantos pacientes vão desmarcar, se eu vou ter paciente, não vou ter, você tem ali um panorama. Quando você tem um panorama, você fica mais tranquilo, o seu negócio começa a se ver mais organizado, e aí você vai ter um planejamento de para onde você vai estar seguindo. Sim. Com comportamento e estratégia de negócio. Sim. A gente sempre fala muito dessa questão da planilha, né? A gente brinca, mas a gente sabe que realmente precisa fazer mesmo. E a gente também fala sobre o fato de você ser que nem eu, né? A Clara, ela é a gestora de uma equipe. Eu, por exemplo, sou só eu que faço, é meu atendimento, meu consultório. Mas isso não quer dizer que eu não tenha uma contadora, que eu não tenha minhas planilhas, que eu não tenha o meu controle. Quando eu trabalhava em hospital, e quem da área da saúde já passou por hospital vai saber que se fala muito de indicador, né? Indicadores de qualidade, né? E quando a gente traz isso para o atendimento, eu vejo muito benefício também da gente fazer isso, porque você começa a conhecer, que nem a gente fala, a sazonalidade dos seus atendimentos. Julho é ruim, gente. Julho é ruim para todo mundo. Vamos tirar férias, entendeu? Dezembro, janeiro é mais complicado. Férias, né? Aí você fala, imagina só que legal você ter ali qual que é a idade média dos seus pacientes, quantos pacientes você atendeu. Então eu acho que a gente pensa na planilha até para a questão financeira, mas também para estender para todo o nosso negócio, né? Acho que isso é muito legal. A gente olhar para os dados, né? Sim. Porque isso que você falou, por exemplo, sobre desmarcação, né? É um problema na vida do profissional de saúde. A gente precisa saber quantos % da nossa agenda desmarca para a gente, inclusive, entender que talvez aquele X de pacientes que eu preciso de um quarto a mais, porque um quarto por semana desmarca, remarca. Então, a gente precisa mapear esses danos que, na verdade, assim, você falou, né? Julho é ruim, sim. Mas o ano todo a gente precisa tirar desse escopo do dia a dia para trazer, olhar as coisas um pouco mais como um tabuleiro e entender que tem sazonalidades, olhar de cima, porque senão a gente se pega no desespero. Né? Então, uma coisa que eu entendi é que planilha me acalma, porque eu trago dado, então eu já, meu Deus, isso aqui, não, mas peraí, deixa eu olhar os outros meses. Mas mesmo que traga um dado que você não se sente muito dá tempo confortável, de mudar. Te dá o quê? Tempo de fazer um plano de ação, né? Exatamente. E plano de ação é vida. Assim, esse aí você precisa tatuar plano de ação. É mais difícil, é muito difícil. Porque com o plano de ação, né, assim, você consegue entrar tudo, entre o planejamento, entre a meta, entre você colocar um pouco de um caixa reserva, tá? Não é só o fundo de emergência que a gente fala muito. Eu não gosto do termo fundo de reserva de emergência, porque parece só que vai dar um desespero. Mas é legal você ter uma reserva de segurança para tudo ali. Porque é o que vai te dar a opção de você correr um risco calculado. De que vou implantar uma outra coisa, vou fazer uma reforma, vou sair de férias. E se acontecer alguma coisa, tudo bem, eu tenho ali um backup. Eu tenho uma história anedótica para contar, que eu tinha o caixa, já estava, né, com capital de giro e tal, e tinha dado uma caída, né, aí a gente fica naquela coisa, né? Chegou Júlio. E aí eu fiquei muito preocupada, tal, e eu tinha um dinheiro e eu falei, olha, eu vou usar esse recurso que eu tenho para tentar tal estratégia. Eu coloquei em prática essa estratégia e não deu certo o que eu imaginava. Então, olhando e mapeando isso, rapidamente eu consegui falar, não, eu tinha esse dinheiro para isso, não deu certo, tá tudo bem, vamos parar e voltar para a estratégia inicial, e tudo fluiu novamente. Então, foi tão importante ter
planejamento, planilha, plano de ação, entender quando não está dando certo e não se desesperar porque dá tempo da gente mudar a rota. Você Exatamente. tocou numa coisa muito importante que eu digo até que é uma dor pessoal, que é usar a reserva de segurança. Eu acho que a gente tem que normalizar um pouco isso, né, Sim. Sandra? Porque ela tá lá pra exatamente usar. para isso. A gente fica tipo, não quero usar, não quero usar. Tá, mas ela tá ali para te deixar segura no momento que você não calculou. Então usa, né? Então eu acho que isso é uma dor, né? Eu tenho um pouco uso disso. um exemplo desse na minha mentoria financeira para a pessoa, que é isso, assim. Você tem que aprender a não comprar todas as coisas que você quer com o objetivo de fazer um fundo de reserva. Então, na hora que você vai comprar uma coisa, você fala assim, vale isso? Porque aquele minha fundo de reserva... Deu trabalho, será que eu vou querer? Vou querer mesmo? Vale. Você fala assim, é um dia ruim, eu mereço isso, aquilo outro. Beleza, mas não vai pro meu caixinha. Vale mesmo? Talvez não. Vou repensar. Mas você já fica assim, ai, tá bom. Acho que não vou fazer, né? Mas talvez a rota seja você assumir que você vai fazer, mas talvez não, né? Talvez você repense mesmo. Você fala assim, não, será que precisa? Será que eu não compensa? Só que aí, em compensação, depois você se apaixona pelo fundo de reserva. Quando ele começa a crescer, assim, fica volumoso, eu não tô falando de milhões, mas você vê que tá ali na constância, você fala, ai, tá tão bonitinho, não quero mexer mais nele, ele tá crescendo. E aí é onde também corre o risco. Porque aí, às vezes, você fala, não, vou deixar ele ali, acho que eu não preciso dele agora. E é a hora que você perde o momento da estratégia. Sim, Então você tem que tomar esse cuidado, principalmente na área de saúde, na área que vocês atuam, que é a pessoa tem que te procurar por aquele momento. Né? Sim. Não dá para você falar assim, olha, vai cuidar da questão pélvica daqui 3 anos. Sim, que é quando eu for comprar o equipamento que vai te ajudar. Né? Exatamente. A ideia é encontrar o equilíbrio perfeito entre o planejamento e a ousadia, de certa forma. Perfil, né? E entender o teu perfil também. Exatamente. Sandra, quer deixar uma mensagem final para os nossos espectadores aqui que estão vendo? Primeiro, agradeço. Eu acho que assim, é importante lembrar que dinheiro financeiro não é um problema. A gente tem muito uma cultura de que ele é sujo, que ele é um problema. Não, ele é um meio para você realizar aquilo que você mais deseja. Seja o que for, mas ele é um meio para te tirar de uma situação boa ou ruim e te levar para uma melhor. É isso Obrigada, mesmo, né? Viu? Adorei, Obrigada. Sandra. Sou super apaixonada pela tua profissão. Eu acho que muda vidas. Então eu quero agradecer pela tua contribuição para as pessoas aqui do canal. E fica o convite para você voltar mais vezes. Com Será um certeza, prazer. Sandra. E quando vocês quiserem, vocês podem me seguir. No LinkedIn eu tô como Sandra Chicaler e no Instagram é bem.chica. Sandra, obrigada pela sua presença, foi maravilhoso. Eu tô um misto agora de querer ter uma reserva de segurança, porque a minha reserva de segurança já foi na última insegurança que eu tive, mas eu também, entendeu? Agora eu fiquei com vontade de ter uma nova reserva. É isso, Vamos né? lá. Espero que vocês se sintam assim também, gente, depois de assistir. E fica o convite também para vocês pensarem qual é o perfil de comportamento de vocês, fazer o teste que a Sandra falou, ou investir mesmo no seu autoconhecimento, prestar atenção nas suas atitudes e nas suas decisões, tanto na sua vida pessoal quanto no CPF e no CNPJ, né? Porque com certeza vai impactar para além do seu conhecimento técnico nas coisas. Então a gente queria agradecer a presença de vocês, obrigada por estar aqui hoje com a gente e a gente se vê na próxima. Um beijo, tchau, tchau.